Boa noite, Campo Novo do Parecis. Hoje é boa noite mesmo, né? Já escureceu ali fora. Tava fazendo as sessões mais cedo, né? Bom, nossa última sessão do ano aí, aqui em Campo Novo do Parecis. E bastante coisa para falar. A maioria delas aqui são assuntos de extrema importância para a população e, portanto, assuntos que geram muitos conflitos aí, né? Que geram, né, expectativas altas. Então, eu vou começar, né, falando a respeito da lei dos professores, né? E vou linkar com o Gilmar, o presidente do nosso sindicato aqui, e o doutor está com ele, que o que acontece? Muitas vezes, né, Gilmar, eu bati um papo ali na sala, a gente conversou na última reunião com o sindicato, que eu também me coloquei a favor aí da não aprovação da lei, portanto contra a lei, né, do prefeito que quer derrubar a regra anterior, né? E o que houve foi uma espécie de lobby, o pessoal veio, né, buscou, com todo direito, tem o direito de buscar, né, esta Câmara para que não se aprovasse, né, que aprovasse a lei do prefeito, né, do Executivo. O que eu senti, basicamente, talvez não me foi tão bem informado, mas que basicamente era assim, vamos tirar esse pessoal para abrir vaga para a gente entrar. Isso aí vai de encontro diretamente ao que a gente falou aqui de direito adquirido. E isso vai, Gilmar, linka com a nossa reunião de, enquanto não houver uma união, uma coisa precisa, concisa entre os servidores, nós vamos ficar sendo campeões em não ganhar direitos e até em perder direitos, né? Então, esse tipo de postura é uma postura ruim. Tem todo o direito de vir e cobrar, né? Entende? Mas é uma postura ruim no sentido de... Fico lembrando aquele jogo da cadeirinha que tem 3 jogadores e 2 cadeiras. E aí tem sempre que deixar alguém de pé, né? E é sempre uma justificativa ruim, né? Então, existindo uma justificativa melhor, né, que existe, né, principalmente, e a gente vai cobrar do Poder Executivo que, por exemplo, complemente as vagas que estão sendo usadas por seletistas, mas que são de concursados. Tem vagas lá para a gente fazer. Esse é o jeito correto, né? Quando a gente vai conquistar o nosso direito, privando-se o meu colega do direito dele, a gente não conquistou nada, a gente só, né, ficou a história da cadeirinha, alguém ficou de pé ali, então não é um direito conquistado, né? Se a gente começar a enxergar por essa ótica, eu acho que vamos começar a galgar vitórias aí, e que nossos interesses eles sejam ouvidos, colocados em prática, né, para o bem de nós que servimos a população e para a população que recebe esse serviço de nós, servidores públicos. E aí eu vou linkar com o PCCV, que passou da hora, é uma lei, ninguém está implorando nada, ninguém está pedindo favor. O nosso plano de cargos, carreiras e vencimentos, aí, mais do que obrigatório, que o Executivo dê as ferramentas para que esse plano seja viabilizado. O decreto foi votado, agora aguardamos a portaria do prefeito de convocação da comissão, né, Gilmar? Então, no PCCV, o que eu vou fazer um compromisso aqui, que foi o mesmo compromisso que eu fiz no começo do ano e que não consegui cumprir. Eu vou focar na questão dos especialistas, né? Os especialistas em saúde. Por que eu vou focar? Eles têm uma pauta de adequação salarial, só para vocês entenderem, os especialistas em saúde são enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogo, fonoaudiólogo, educador físico, todos os profissionais que prestam atendimento em saúde ali de nível superior, né, excluindo-se os médicos, né? Então, são a classe dos especialistas. E eles têm uma demanda, e essa demanda ela foi enterrada junto com a vontade do Executivo, que já era morta, de privilegiar esses funcionários, né? Não privilegiar, na verdade, né, de justificar, de ser justo com esses servidores, na verdade. Não é privilégio, não, é justiça, né? Houve ali uma discussão no começo, essa discussão acabou se perdendo, porque realmente não houve vontade por parte do Executivo, né, em se
colocar em prática aí essa adequação salarial. E eu vou lembrar uma coisa que eu falei lá no começo do ano, né? Por que eu falo vontade do Executivo? Porque houve vontade do Executivo para que alguns contratos fossem firmados para criação de cargos, para a votação da verba indenizatória dos secretários da Prefeitura. Então, são 2 exemplos de que os servidores da saúde estão lá atrás na fila e continuaram lá atrás. O Executivo passou na frente outros interesses e não pautou o interesse, né, dos fiéis servidores da saúde aqui de Campo Novo, que mais do que merecem essa adequação salarial. Então, eu vou focar nisso aí com sangue no olho o ano que vem e nós vamos ter que conseguir. Principalmente em se tratando de uma discussão já dentro do PCCV, porque aí nós vamos fazer justiça e ela vai permanecer no papel, através da lei, né, Gilmar? Vamos ter que fazer isso aí, né? E, bom, um outro ponto aqui muito delicado, e que hoje eu tive 2 lições aqui na Câmara, né? Uma lição que a gente conversando, a gente consegue progredir muito bem a respeito da CPI, e a outra que se a gente não conversar direito, a gente não progride muito bem, que é a respeito do IPTU, né? É um tema delicado, polêmico, não foi falado aqui por nenhum colega, mas o que tem acontecido, né? O Poder Executivo solicitou auxílio para essa Câmara, né, para que fosse criada uma lei que embasasse o Poder Executivo e autorizasse ele a fazer o recálculo, aí, né, o remodelamento, o jeito de calcular novamente os IPTUs do município, né? E o que significa isso? Isso significa, né, primeiro, né, só falar assim, eu sou a favor ou sou contra? Sou a favor. Né? Andrei, cidadão, é a favor. Por quê? Né? Hoje em dia, a última base de atualização foi em 2018. Isso significa que imóveis estão precificados com o valor de 2018, pagando esses valores, né? Lotes estão precificados com o valor de 2018, pagando esse valor. E vou dar um pequeno exemplo para vocês. Em 2018, muitas das ruas que hoje foram asfaltadas aí na gestão anterior e que permaneceram sendo asfaltadas pelo atual prefeito, elas receberam melhorias. O asfalto, às vezes quando tem a drenagem de água, a energia elétrica ali, a iluminação pública, né? Mas se o cidadão, com todo direito, cobra que o asfalto tem que estar novo, que a iluminação pública tem que estar ligada, que a drenagem de água tem que estar funcionando, né? Mas paga um imposto baseado em 6 anos atrás, infelizmente o Executivo não vai dar conta de prestar esse serviço para a população. Então, é necessário que exista esse recálculo de IPTU. Entende? É compreensível isso, né? E o que houve foi que realmente o diálogo não foi tão efetivo, e a gente vai precisar discutir isso com a população, mas a população precisa do asfalto feito na porta de casa, precisa do poste de luz ligado à noite, precisa de, quando a chuva vier, que a água escoe corretamente, que vá, né, lá para os piscinões, lá para os nossos reservatórios de água. E para o Executivo fazer isso precisa de dinheiro, não existe almoço grátis. E quando eu tenho propriedades que pagam o mesmo imposto de 8 anos atrás, 6 anos atrás, e já foi investido nas ruas deles essas melhorias, nesses bairros, o Executivo simplesmente fica desarmado, porque ele não tem de onde tirar esse dinheiro. Então, a gente precisa conscientizar a população e não levar isso para o lado político, emotivo, né? Então, o Executivo tem toda a razão de querer corrigir. E aí, isso gera uma distorção que o gringo falou aqui. Que distorção é essa? A gente tem um condomínio de casas milionárias, pagando basicamente o mesmo IPTU do bairro do lado ali, que é o Boa Esperança. Por quê? Porque não existe atualização. Então, isso gera essa discrepância, né? Quando não existe essa atualização, a gente gera essa discrepância e, para que a prefeitura preste o serviço, o dinheiro tem que entrar no caixa e o dinheiro da prefeitura é só através de recolhimento de impostos, né, gente? Então, vamos ter que ter essa consciência e ter essa discussão de uma forma muito madura. Beto, vai desligar lá, você, por gentileza, não deixa desligar. Só mais uns 30 minutos. Bom, então, essa discussão, eu acho que é uma discussão que vamos ter que fazer aí no ano que vem, né? E a população precisa participar. Eu preciso que a população de Campo Novo participe. Por quê? Porque se você vier participar, se inteirar e entender o que está acontecendo, você vai ficar menos suscetível, né, a informações aí desnecessárias, sem qualidade, ou informações que queiram te manipular, né? Bom,
Aí o terceiro assunto, né, é sobre a CPI. Né? O que é a CPI? A nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Eu, pessoalmente, fiz um compromisso com a população, baseado em uma manifestação que foi encabeçada pela Carequinha, pelo Fábio, ali, o esposo dela, né? E essa manifestação se deu, né, em prol, né, do Fábio também ali, que a gente perdeu a Larissa, a Vânia, mãe da Larissa, que está aqui, né? E também a Liana, que está aqui, a filha da Larissa, né? Essa manifestação, né, que foi provocada aí pela Carequinha, cobrando dos poderes, né, aqui do município, né, vereadores, prefeitura, que tomasse uma providência e que investigasse se houve alguma relação com essa tragédia, né, alguma relação com a maneira de administrar o hospital, alguma relação com a maneira com que o médico procedeu, né. E eu fiz um compromisso com a população e eu falei sério naquele dia, né. Falei sério e honrei esse compromisso e corri atrás. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu que essa CPI fosse instaurada. Né? Todos os vereadores que eu entrei em contato, todos, né, eles se manifestaram e tiveram dúvidas. E aí hoje a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião. Né, todas as dúvidas aí, graças a Deus, Deus deu capacidade para a gente, né, explicar, né, Baiuto? Explicamos, tiramos todas as dúvidas que poderiam vir a ter e conseguimos o apoio integral da Câmara. Então isso é uma vitória, né? Isso é uma vitória. Os 9 vereadores assinaram a CPI. CPI não precisa de votação, né? CPI não precisa de autorização. Ela é uma ferramenta de minorias. Então, a partir do momento que 3 vereadores têm, cumprindo o regimento interno, um fato determinado, né, para ser apurado, 3 vereadores são suficientes aí para que abram a CPI. E aqui na Câmara a gente teve o consenso aí dos 9 vereadores assinarem o papel e participarem e ajudarem na criação dessa CPI. Então, por que é importante ter essa CPI? Aqui, eu sou vereador, eu acho que um privilégio que a gente tem é que nenhum dos vereadores aqui é de berço rico. Todos nós nascemos aí e tivemos uma origem ou muito humilde, ou uma origem de classe média, ninguém aqui esbanjou dinheiro na infância, né? E os 9 vereadores aqui, juntando com o prefeito, foram escolhidos para ser o representante da população, né? Dessa cidade. É uma responsabilidade muito grande, né? E aí, o que eu falo para vocês? Nós somos aqui voz, nós somos olhos, né? E nós somos a vontade da população de Campo Novo do Parecis, que é uma população que começou a ficar assustada, que ficou com medo de ser atendida no hospital, né? E isso não pode acontecer. A gente tem que corrigir isso, né? O hospital ele tem que funcionar adequadamente, a população tem que se sentir segura, né? E principalmente, todos nós aqui dependemos daquele hospital que está à nossa frente aqui. Você pode ser o cidadão mais rico de Campo Novo do Parecis. Se você tiver uma emergência médica, você vai ter que ser atendido no velho Euclides Rocha ali. Não tem outro lugar para você ser atendido. Então, isso, para mim, é um motivo pessoal. Porque quando eu precisar, eu quero que aquele hospital ele me forneça um atendimento de qualidade, né? Um atendimento digno que possa resolver o meu problema. E que toda a população se sinta como eu, né, preciso me sentir tranquilo nesse atendimento. Então, é fundamental que a gente dê para essa casa o poder de investigar, né, o hospital, a CPI. O que muda na CPI em relação ao requerimento? Muitas vezes a população não tem essa compreensão e eu mesmo aprendo a cada dia aqui. Né? O senhor tem 3 minutos, vereador. Quando a gente instala a CPI, o vereador ele recebe um poder basicamente de um delegado. Né? E aí essa comissão ela vai investigar com poderes de justiça mesmo. Né? E aí tem o poder de fazer inquéritos, de fazer chamamentos aí do pessoal, né, para poder prestar depoimentos, né, de solicitar documentações, e isso não é mais opcional, aí fica obrigatório. Né? Então, é muito importante a gente ter esse poder da CPI. Igual foi citado aqui, né, gente, se alguém tiver medo, né, se alguém tiver que tema, né, alguém que tiver que pagar, vai pagar, o meu ponto não é esse. Né? Mas realmente, entre a população não ter tranquilidade para ser atendida no hospital
e alguém não ter tranquilidade porque está devendo alguma coisa para trás, eu prefiro que alguém fique devendo alguma coisa para trás intranquilo e que a população fique tranquila no atendimento hospitalar, que seja um atendimento digno, que seja um atendimento que você vá saber que o seu problema de saúde vai ser atendido de forma digna e de forma humana, né? Então, é fundamental que a gente faça isso. Eu fiz um compromisso público, um compromisso sério com a população, né? E esse compromisso eu não vou fugir dele, né? Eu vou até o final. Desde o começo aí o Baiotto puxou o requerimento e hoje conversamos com os novos vereadores, né? Essa CPI, aqui, Drica, ó, eu vi você durante o ano falando várias vezes de colegas suas, amigas suas, né? Pessoas que votaram em você, que cobram de você, né? Por que o hospital funciona assim, assado? É a chance que a gente tem de mostrar para eles por que funciona assim, assado, né? Então, todos nós aqui hoje, né, com essa decisão, vamos dar à população de Campo Novo Parecis informações, respostas merecidas, né? E talvez aqui a pessoa mais, né, que pagou o preço mais caro esse ano aí foi a pequena Liana, que está ali, né? Foi um preço caríssimo, né? Mas que com a Liana nasce aí uma transformação na nossa saúde, uma revolução na nossa saúde, e que isso seja um marco, né? Para que a gente saiba que a população de Campo Novo do Parecis vai ter uma saúde decente. Bom, só a título de informação aí, eu vou precisar de só mais um minuto, presidente. Com o prefeito, eu queria mandar uma mensagem para o nosso prefeito Edilson Piaia, não de conflito, não de arrogância, nem de braveza, nem de nada disso, né? Encerrou-se o ano, essa Câmara Legislativa de cá, o Executivo de lá é um chefe único, uma liderança pontual, e de cá 9 vereadores, 9 cabeças, 9 vontades diferentes, né, que muitas vezes não convergem, né, mas que obrigatoriamente devem convergir para o interesse da população, e a gente precisa trabalhar com isso. Por isso que eu gosto de ver essa Câmara cheia, e são raríssimas essas oportunidades de ver essa Câmara cheia. Quanto vocês vêm aqui, tenho certeza que a vontade de vocês vai ser atendida. Agora, se não tiver aqui, pode acontecer de alguém que veio aqui, né, ter a vontade atendida e a população não ter, infelizmente. E aí, eu queria lembrar o senhor Edilson, né, primeiro ano de mandato dele, se encerrando aí, junto com o primeiro ano também de mandato desta Câmara, que temos histórias em Campo Novo do Parecis. Eu vou dar o exemplo de um casal que eu admiro muito, né, que é a dona Karen Choqueta, o senhor Roberto Choqueta, né. Quando você senta com eles, você vai conversar, hoje você vê, eles têm uma vida financeira, né, agraciada, tem uma fazenda produtiva, o senhor Roberto tem maquinário de ponta na fazenda dele, a coisa mais linda, você vai lá, ele mostra o negócio, o armazenamento de semente refrigerado lá, é a coisa mais linda do mundo, mas a pessoa vai admirar o senhor Roberto mesmo quando senta para tomar um café com ele e ele fala que ele veio de um carrinho velho lá do sul e chegou aqui só com a vontade de trabalhar e virou essa potência, né? Então, essas coisas não aparecem do nada, né? Tem o pessoal da Everest também, que eu já dei um exemplo aqui, que é uma família que eu admiro muito e respeito, né? E o senhor Edilson, eu acho que a população de Campo Novo do Parecis não votou no Edilson Piaia, produtor rural de sucesso de hoje. O senhor Edilson Piaia é um homem milionário, o prefeito que declarou a maior renda do país na eleição, né, 42 milhões de reais e tal. A população votou no senhor Edilson, o senhor Edilson que começou nas histórias que ele nunca me contou, mas já me contaram, e é admirável, que tinha lá o carro velho, a caminhonete velha, que trabalhava junto com o pai, junto com a mãe, junto com os irmãos, e que fizeram a história de Campo Novo junto com a história deles. Então, a trajetória dele é que é uma coisa admirável. Então, se nesse próximo ano eu peço ao senhor Edilson Piaia que lembre disso, né? Nós não admiramos o senhor Edilson Piaia milionário, nós admiramos a trajetória do senhor Edilson Piaia, que é uma trajetória maravilhosa, para ele lembrar que realmente, principalmente no trato com essa Câmara, né? No trato com essa Câmara, que nos trate como igual, que nos trate com o devido respeito. Isso é uma coisa que eu falo para ele pessoalmente, e que a nossa relação política melhore. Por quê? Se a Câmara está brigando com o prefeito e o prefeito está brigando com a Câmara, só vai apanhar a população. É assim, ó, eu estou brigando com o prefeito, eu dou um murro na cabeça do cidadão e o prefeito dá um murro na cabeça do cidadão. E se o prefeito se alinha com a Câmara, quem ganha é a população. Entende? Então, né, senhor Edilson, eu peço ao senhor que lembre dessa trajetória do senhor, que é realmente maravilhosa, uma trajetória
né, de sucesso, da Dona Negra Piaia também, a gente não pode esquecer que está sempre do lado dele, né, e que lembre que essa trajetória fez o senhor ser o homem mais importante de Campo Novo do Parecis hoje, e que lembre-se dessa trajetória, né, aquele espírito lá de 30 anos atrás, que era vontade de fazer, vontade de ter alguma coisa. Hoje o homem já realizado financeiramente é outro, né? Mas aí vai ter que resgatar aquele espírito lá de trás para que a gente consiga aí Campo Novo no caminho certo, no caminho de crescimento, no caminho de liderança regional, né? Bom, no mais eu quero agradecer, né, as lideranças políticas que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer e de ser agraciado, começando aí pelo nosso deputado estadual, Paulo Araújo, cara que caiu de paraquedas na minha vida aí, porque era do partido, e desde o começo me abraçou nós aqui do PP, né? A gente tem uma demanda legal que ele nos apoiou de uma forma incontestável, e eu trouxe os olhos dele aqui para Campo Novo do Parecis. Ele sempre teve um olhar para Campo Novo do Parecis, mas eu mantive esse olhar dele aqui, olha para nós, não olha para outro lugar não, né? E aí, através do Paulo Araújo, numa reunião, né, com Beto, o Milton, o William, Joaquim, Barriga e eu, né? Os outros meninos depois acabaram ajudando também, através da Luísa, quando foram para Brasília lá, porque a Luísa na época fazia parte, né, que foi aquela viagem para Brasília, junto com a ex-administradora do hospital também. E ali nasceu um dos compromissos políticos, tanto do seu Edilson quanto o meu, que era a questão da UPA. E aí foi conseguido um recurso através do senador Jaime Campos, de R$2 milhões, esse recurso na conta da prefeitura já hoje. E o Paulo Araújo fez um meio de campo agora, no último mês, com o nosso governador Mauro Mendes, e foi garantido o resto do recurso, né, para que a gente consiga a UPA para Campo Novo do Parecis, que é um avanço para a gente. É necessário, fundamental essa UPA construída, então eu tenho que agradecer ao Paulo Araújo por ter feito esse esforço, olhado aqui para Campo Novo do Parecis e conseguido para a gente essa conquista, né? Que a gente tem aí mais um passo nessa atenção, nessa saúde de qualidade que eu prego aqui para vocês, que eu quero chegar lá, né? E outro que caiu de paraquedas aí, mas que foi aquele amor à primeira vista, foi o Irajá Lacerda também, né? Hoje ele é um secretário executivo aí do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, e também um político aí decente, um cara sabe conversar, sabe cuidar dos lugares que ele olha, e o objetivo nosso é manter ele olhando para Campo Novo, né? Colocou Campo Novo na rota, aí vocês viram que teve ministro em Campo Novo esse ano aí, ministro da Agricultura, teve ministro o ministro lá do secretário de Abastecimento, aquele do peixe, não, o Fávaro é o da Agricultura, o outro ministro que veio, Baiuto, o Barriga, ele é ministro do quê? Não lembro, mas um ministro é um pedaço do presidente da República, né? Quando a gente entende que o ministro é um braço do presidente da República, a gente entende que Campo Novo foi colocado, né, na rota aí de atenção do governo federal, graças a essas figuras aí, né? Jaime Campos, Irajá Lacerda, né, e Paulo Araújo colocaram Campo Novo no mapa dos investimentos do governo federal, e isso é muito importante para a nossa cidade, né? Eu acho que eu falei até demais, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui, né, nessa noite, e que todos aqui tenham um excelente Natal, que Deus abençoe a todos, né? Esse ano aí, muitas perdas aí irreparáveis, né? Mas também, por outro lado, né, também tivemos muitos ganhos aí, e é sempre assim, né? O balanço nunca vai ser uma ladeira ascendente, tem um lado desce e o outro sobe, né? E que o ano que vem nós tenhamos aqui uma Câmara unida com o Executivo, né? Uma Câmara disposta, igual foi esse ano, a trazer para Campo Novo do Parecis melhorias, trazer para Campo Novo do Parecis conquistas, né? E principalmente dar para a população, quando a gente está falando ali da CPI, respostas que a população merece. A Vânia merece, a família da Vânia, a família Poppermayer, o Fábio, né? Merecem respostas, e essas respostas serão dadas agora, graças também a esse poder que foi nos dado aqui com a abertura da CPI. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos.